A paz do Senhor, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início a mais uma aula, amém? Espero que vocês estejam bem, espero que o ano novo de vocês também tenha sido legal, tenha sido bênção. Bom, esse mês de janeiro, a gente vai abordar com vocês sobre crescer em Deus. Lá em Lucas 2:52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Antes de a gente iniciar, a gente vai orar nesse momento, amém? Eu peço que vocês fechem os olhinhos de vocês para a gente poder orar, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. Papai do céu, neste primeiro ano, Senhor, das aulinhas bíblicas, eu peço para que o Senhor venha sobre nós, Pai, para que o Senhor possa nos ensinar, para que o Senhor possa nos direcionar, Senhor, ao seu caminho, Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações esse ano possam ser corações que tenham a Tua palavra, Senhor Deus, guardada, que nós possamos crescer, Pai, em graça, em conhecimento, em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Bom, então a palavra de Deus, ela vai nos contar a seguinte história de Jesus quando ele era ainda criança. E aí Jesus, quando ele era criança, quando ele também era da idade de vocês, ele tinha todas aquelas coisas que as crianças hoje têm. Só que ele era uma criança diferenciada. Ah, tia, mas por que ele era uma criança diferenciada? Porque ele não fazia algumas coisas que as crianças que hoje fazem, ele fazia. Ele tinha os momentos dele com Deus, ele separava algumas coisas para estar com Deus. Às vezes ele saía, a palavra tem uma parte que a Bíblia conta que os pais deles vão procurar ele e ele está no templo com pessoas, orando, ensinando a palavra do Senhor. Então, desde quando Jesus ele era uma criança, ele era pequeno, ele sempre estava ensinando, ele sempre estava falando de Deus, e as pessoas sempre via ele de uma forma diferente. Nossa, ele é uma criança diferente, ele faz as coisas diferentes. O que a gente aprende com a primeira lição de Jesus? Dele ser uma criança diferente, de ele ensinar a outros. A primeira lição que a gente pode tirar disso é o amor. Jesus, ele amava fazer o que ele fazia, ele amava ensinar as pessoas, mesmo pequena, ele amava fazer as coisas, ele amava ensinar. Então, a primeira lição que nós poderíamos tirar dessa história é que Jesus, ele amava servir. Mesmo ele sendo uma criança, ele amava servir, ele amava estar no templo, ele amava ajudar as pessoas, ele amava orar pelas pessoas. E o mesmo sentimento que Jesus ele tinha, a gente hoje, vocês mesmo sendo pequenos, vocês também podem ter. Ah, tia, mas eu não gosto de fazer tal coisa. Mas você pode aprender a gostar de fazer isso. Uma coisa que vocês ainda têm um pouco de dificuldade é orar um pelos outros. Isso impede da gente não gostar? Não. Você pode ter vergonha, mas se você pode ter a vergonha, que é normal, mas você tem que, além de tirar a sua vergonha, você tem que gostar. Por quê? Porque está abençoando alguém. Jesus, eu acredito que ele amava servir e ele amava estar junto das pessoas. Porque o que a Bíblia ela nos conta sobre Jesus é exatamente isso, que ele amava servir, ele amava estar junto com outras pessoas. E a gente vê o tanto de sinais e de maravilhas que Jesus ele fez durante a sua trajetória. Quantas coisas boas Jesus ele fez, quantas pessoas Jesus curou, quantas pessoas foram abençoadas por Jesus. Mesmo ele sendo criança? Sim, mesmo ele sendo criança. A Bíblia diz que mesmo ele sendo criança, ele crescia em graça, em estatura e em sabedoria. A mesma coisa que Jesus ele crescia é a mesma coisa que hoje vocês também podem crescer. Em graça, em conhecimento, em sabedoria. Ah, tia, mas como? Como que eu vou ter tudo isso que Jesus tinha mesmo ele sendo criança? É simples. A gente tem que... A primeira coisa é sempre orar, não tem outro caminho. Ah, tia, mas eu sou muito pequeno. Mas porque você é pequenininho, que Jesus também ouve as suas orações.
Então, além da gente aprender a amar, a gente tem que aprender também a gostar muito de algumas coisas. A gente tem que aprender a gostar. Além de orar, a gente tem que aprender a gostar de ler a Bíblia, a gente tem que aprender a gostar de adorar o Senhor em todos os tempos. Por quê? Porque Jesus, ele é muito bom. Então, se a gente hoje não tá muito legal, a mãe de vocês fizeram algo, brigaram com vocês e vocês não gostaram disso, aí vocês ficam tristes. Mas se vocês oram ao Papai do Céu, falando assim, Papai do Céu, hoje aconteceu isso, eu não queria que tivesse acontecido, só que aconteceu. O que você pode fazer? Você pode orar e Deus, ele vai tirar aquele sentimentinho que tá no seu coração e ele vai te trazer a paz. Jesus, quando ele era criança, ele ia lá no templo, ele fazia as coisas deles e a mãe dele ia e o pai dele ia buscar ele. Eu não, talvez o sentimento dele, tipo, era de alegria, porque ele abençoou a vida das pessoas. Mesmo que ele saía assim sem avisar o pai ou a mãe dele, ele fazia aquilo porque ele amava estar fazendo aquilo. E a gente tem que crescer nisso, em amor, a gente tem que crescer em amar fazer as coisas de Deus. É prazeroso ir para a igreja, mas é só prazeroso ir para a igreja por conta dos meus amiguinhos? Tem que ser prazeroso estar na igreja por conta de Deus, por conta das coisas que Deus ele pode fazer, por conta das coisas que Deus pode mover. Vocês, mesmo sendo pequenos, vocês têm que entender que vocês podem e devem adorar a Deus. Tá no momento da oração, o que vocês têm que fazer? Ajoelhar e orar. Tia, mas orar o quê? Ora pela sua família, ora pelos seus amigos, ora pela sua escola, ora pelo Brasil, ora por Caieiras. São coisas pequenas que mesmo vocês sendo pequenos conseguem fazer. Orar por alguém que esteja doente, lembrou de alguma coisa, ora também. São pequenas coisas que vocês vão acabando crescendo. E essa é a graça, é vocês entenderem que estar na igreja não é só porque eu tenho que estar na igreja. Não, estar na igreja porque eu vim para adorar a Deus. No momento do louvor, pegar aquele momento, adorar o Senhor. Uma coisa que eu acho muito bonita é a Isa da Kelly. Ela sempre, quando tá no louvor, ela dança, ela faz várias coisas legais. Isso eu acho bonito, porque ela entende que aquele momento é o momento também dela dançar. E se a gente olha esses pequenos momentos, a gente entende que é prazeroso estar na igreja. Então, a primeira lição que nós aprendemos com Jesus nessa caminhada dele é sobre amar. Amar as coisas que estão à sua volta, amar aquilo que você está fazendo para Deus. O que você fez hoje para Deus que você acha que ele gostou? Fica aí uma pergunta para vocês. E a gente tem que começar a crescer em Deus. Está na hora de vocês, crianças, mesmo pequenininhos, crescerem em Deus, tirarem um pouquinho da timidez, tirarem um pouco da vergonha e passarem a orar, passarem a buscar o Senhor. Porque em todo o tempo o Senhor é bom. Então, gente, essa é a lição que eu quero deixar para vocês, que as mesmas coisas que Jesus ele fazia quando ele era criança, vocês podem fazer. Vocês podem orar por pessoas, vocês podem amar pessoas, vocês podem na igreja orar no momento da igreja, vocês podem adorar, prestar atenção na palavra e entender a palavra. Mas tia, a palavra é longa, eu não consigo, eu tenho sono. Ok, a tia entende, mas se você está ali e ainda não está com sono, você consegue prestar atenção, você consegue se desenvolver. Tá no tempo, mesmo vocês sendo criança, de vocês crescerem em Deus. Então, há um tempo para tudo, só que eu entendo que tá na hora de vocês crescerem um pouquinho em Deus, fazerem as mesmas coisas que Jesus ele fazia, amar as pessoas, orar por pessoas, liberar cura sobre pessoas. Amém, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Papai do Céu guarde a mente e o coração de vocês, que nesse próximo ano seja um ano bom pra gente, para que a gente possa crescer juntos. Uma coisa que eu vou deixar aí pra vocês, o que vocês querem desse próximo ano? O que vocês querem ver a gente falar, o que vocês querem ver que a gente ministre pra vocês? Eu peço que no fim dessa aula vocês falem pra mim, mandem lá um áudio no grupo. O que vocês querem aprender nesse ano? No que vocês querem crescer com o Senhor? Porque nesse mês de janeiro a gente vai falar sobre crescer em Deus. Então, o que vocês, crianças, querem crescer em Deus? Qual é algo que vocês veem em Jesus que você fala, eu quero ter isso, eu quero crescer assim, eu quero fazer assim. Mas sempre olhando para Jesus. A gente já aprendeu um pouco sobre Jesus, então vocês sabem algumas coisas que Jesus fazia. Então, o que eu vou deixar para vocês é o que vocês querem aprender esse ano de Jesus. O que vocês querem fazer para agradar o coração de Jesus. E eu espero que vocês me falem
e até a próxima.